neste momento, dos ministros, dirigindo-se, como ocorre em todas as sessões, para os respectivos lugares. Claro, também com a presença não apenas dos ministros, mas ainda do representante do Ministério Público, no caso, o Procurador-Geral da República, para que possamos ter os trabalhos iniciados, o que acontecerá dentro de instantes. Vale lembrar, como já dissemos, que logo mais no Jornal da Justiça, a segunda edição, nós teremos a cobertura completa das atividades, dos votos apresentados pelos ministros na tarde desta quinta-feira. E também com plenário cheio, os ministros direcionam-se aos seus lugares. No centro, ministro Dias Toffoli, à esquerda dele, Procurador-Geral da República, à direita, assessora-chefe do plenário. Direto do plenário. Boa tarde a todos, podemos nos sentar. A composição do tribunal está completa. Declaro aberta essa sessão extraordinária do Supremo Tribunal Federal e passo a palavra à senhora secretária, que fará a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 27ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 6 de novembro de 2019. Presidência do senhor ministro Dias Toffoli, presentes à sessão... Assessora-chefe do plenário, Carmen Lilian Oliveira de Souza, está em pé à direita do ministro Dias Toffoli. Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Ausentes, justificadamente... Assim como os ministros, a secretária também usa uma toga preta, espécie de capa longa, sobre a roupa. José Bonifácio Borges de Andrada. Abriu-se a sessão às 14 horas e 28 minutos, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Pergunto se há alguma observação a ser feita. Não havendo, declaro a ata aprovada. Não tem ninguém para anunciar a presença? Para a continuidade de julgamentos das... Ministro Dias Toffoli, presidente do STF. Das ações declaratórias de constitucionalidade número 43, 44 e 54, todas de relatoria do ministro Marco Aurélio. A de 43 sendo requerente Partido Ecológico Nacional, a 44 Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a 54 Partido Comunista do Brasil. Na sessão anterior, após os votos dos ministros Rosa Weber e Ricardo Lewandowski, que acompanhavam o relator, para julgar procedentes os pedidos formulados nas ações declaratórias de constitucionalidade, e do voto do ministro Luiz Fux, que julgava parcialmente procedentes as ações para dar interpretação conforme a Constituição, ao artigo 283 do Código de Processo Penal, o julgamento foi suspenso. No atual momento, o julgamento encontra-se da seguinte forma. Julgam procedentes os pedidos o ministro relator Marco Aurélio, ministra Rosa Weber, ministro Ricardo Lewandowski. Julgam parcialmente procedentes as ações ministro Alexandre de Moraes, ministro Luiz Roberto Barroso e ministro Luiz Fux. E julga improcedentes as ações o ministro Luiz Edson Fachin. Na sequência regimental, para o seu voto, passo a palavra à ministra Carmen Lúcia. Obrigada, senhor presidente, senhores ministros. Faço uma saudação especial ao ministro Marco Aurélio, relator destas ações. Ministra Carmen Lúcia está à esquerda, entre os ministros vice-procurador-geral Rosa Weber e Gilmar Mendes. Um cumprimento especial a todos aqueles que assomaram a tribuna e que tanto contribuíram com todos os argumentos trazidos. Senhores presentes nesta sessão, começo por dizer, senhor presidente, que considero, como aqui já foi reiterado, de inegável importância o tema que está em questão nas ações agora examinadas, não apenas por ele ser um ponto, mas, na minha compreensão, a interpretação e a aplicação que se espraia por todo o sistema penal que prevalece no Brasil, segundo a interpretação e a compreensão oferecida por este Supremo Tribunal Federal quanto às normas especificadas nessas ações.
Sobre o tema que é objeto destas ações, senhor presidente, pronunciei-me neste plenário desde 5 de fevereiro de 2009 em 4 processos. Sobrevieram argumentos, dados e lições novas, algumas com a roupagem nova e algumas introduzindo, como vi aqui na ação dos senhores advogados, argumentos muito significativos e importantes. Mantenho-me, contudo, senhor presidente, com o convencimento que expressei naquele primeiro julgamento no habeas corpus 84078, conquanto tenha atentado ao que exposto, com fundamentos, como disse, da maior importância, merecedores de cuidados, mas que não chegaram a alterar a minha compreensão sobre a matéria, com as vênias dos que pensam diferente. A despeito de expressar de pronto a manutenção do meu convencimento, que conduz à conclusão do voto que proferirei, senhor presidente, permito-me, contudo, tecer algumas breves considerações antes de entrar nos fundamentos que gostaria de apresentar, ainda que de forma mais alinhavada, e que trago reiterando aquela compreensão sobre o tema, na linha do que votei em outras assentadas, e nas quais foi posta a exame neste Supremo Tribunal a matéria. De 2009, data em que teve lugar o julgamento do habeas corpus 84078, até a data atual, ouvi e aprendi com tribunos e alguns não tribunos, em tribunais e em espaços públicos e privados, exararem vasta argumentação sobre o tema objeto do julgamento que hoje se leva a efeito. Muitas vezes, ouvi que a interpretação, num ou noutro sentido, era óbvia, e que o assunto era extremamente fácil. Escutei manifestações que demonstraram, de alguma forma, em alguns momentos, até algum pouco apreço aos que pensam em sentido diferente do autor do discurso, quer quanto àqueles que interpretam e que é adotado por alguns ministros desse Supremo, quer no sentido oposto, sempre tendo como objeto a questão referente à execução provisória da pena ou início de execução da pena. Eu não faria observação preliminar, senhor presidente, não fossem 2 elementos que me parecem merecer alguma atenção, especialmente neste momento. Primeiro, democracia pratica-se segundo o valor do respeito a posições contrárias, porque democracia do mesmo ou do pensamento único e intolerante com diferente ser, agir e pensar, há de ser rotulado com outro nome. Em tempo de tanta intolerância com tudo e com todos que não sejam espelhos, causa espécie ainda, que em nome de defesa de ideias, teses e práticas, se adotem discursos e palavras contrárias ao que é da essência do direito e da democracia. O respeito às posições contrárias, o comedimento ao se ouvir a exposição e aplicação de teses diversas daquela que se adota ou que sequer seja adotada, é exatamente o que marca o núcleo da convivência democrática. O contraditório, o ministro Alexandre de Moraes acentuou no primeiro voto, após o voto do ministro relator, e já se contém na prática e na vida, nos exemplos do ministro relator. O contraditório é do direito, porque é da vida. Quem gosta de unanimidade é ditadura. Democracia é plural, sempre. Diferente não é errado apenas por não ser mero reflexo. E o direito vive do contraditório. Se assim não fosse, o que se dizer da dialética que vivifica o direito? Se o direito fosse arte de pensamento único, jamais teria passado da fórmula adotada desde a antiguidade. Imaginasse ou discursasse como se quem pensa diferente não presta, é arvorar-se em dono de ideia, não de interlocutor sobre um pensamento. Não é por acaso que os órgãos judiciais colegiados são compostos em número ímpar. É por ser de sabença geral que, na divergência, haverá de prevalecer e valer o que se contar como consenso formado a partir da maioria, quando unanimidade não se puder formar, mas sempre no sentido de se ter um resultado que privilegie também pensamentos diferentes, ainda que minoritários. Em tempos de maior intolerância, que conduz ao desrespeito de pessoas privadas e públicas,
a intolerância se converte em desrespeito, desrespeito torna-se desconfiança quanto às instituições, gera afastamento e abre caminho para vinganças particulares. O melhor exemplo de democracia não é a soberba de um pensar que parece desconhecer que o outro também pensa. É a generosidade de abrir-se ao pensar do outro, mesmo quando não se convença da ideia expressa. O segundo dado que me leva a essas observações breves iniciais está em que, no encargo de julgar, vista geral dos ministros reunidos em plenário, em favor do cumprimento do direito, no caso específico do cumprimento da pena. À esquerda, ministro Edson Fachin, Rosa Weber, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Celso de Mello. Ao centro, Procurador-Geral da República, Dias Toffoli, secretária com o direito e com a do plenário. E à direita, ministros Marco Aurélio, Lewandowski, Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Que magistrados como, por exemplo, o ministro Menezes Direito, modelo de juiz e de cidadão comprometido com o país, baseou seu voto no convencimento sobre o direito, não decidiu por subjetivismo descuidado, foi aquele grande magistrado que inaugurou a divergência, naquele caso, em voto, que não angariou convencimento da maioria, mas que, no julgamento daquele habeas corpus, tantas vezes lembrado, apresentou os argumentos que lhe pareceram serem os corretos. Não formar com a maioria não significa ser menor à ideia exposta. A ministra Ellen Grace, que também formou na corrente minoritária naquele julgamento do habeas corpus 84.078, por igual, há de ser considerada exemplo de magistrada séria, estudiosa, dedicada a este Supremo Tribunal Federal e à aplicação séria do direito. Nunca atuou aqui segundo palpites, mas de acordo com a sua compreensão estudada e racional do sistema jurídico. O mesmo se diga do ministro Joaquim Barbosa, que honrou esse tribunal, orgulha o Brasil, que também adotou posição contrária aos que entenderam, naquela ocasião, em que entendem, necessário trânsito em julgado para início de cumprimento da pena. Não eram, senhores ministros, senhores advogados, não eram magistrados menores, antes o contrário. Formei com aqueles eminentes magistrados na corrente minoritária naquele julgamento. E assim fiz, porque convencida de ser a interpretação e os fundamentos que lhe davam suporte a que melhor atendia aos princípios e aos fins constitucionais e legais do sistema jurídico e à busca do direito e pelo direito, da eficiência do ordenamento posto à observância de todos, e interpretação que me pareceu perfeitamente compatível ao que haveria de ser acolhido. Não se há, pois, de insistir ser matéria simplória e que apenas, estou citando entre aspas por uma referência feita, nécios seriam incapazes de compreender os termos literais da norma constitucionalmente posta. Tanto não que sempre foi por maioria que se deram os julgados desta matéria desde 2009 neste Supremo Tribunal, e que, como demonstrado em votos antes proferidos, adotaram a tese que prevaleceu em boa parte do período pós-Constituição de 1988 e que foi adotada no Brasil antes mesmo desta Constituição. Não parece, senhor presidente, exemplo de boa convivência democrática uma comunidade jurídica que teima em não respeitar interpretações jurídicas diversas? É pior exemplo em tempos em que a intolerância, a falta de prudência ao ensurdecer-se ao outro e menosprezar qualquer pensamento que não reflita o pensamento exposto. Não me parece um modelo bom de quem deveria, por dever, pela necessária convivência do contraditório, expor as suas teses, ideias e embasamentos, sem atacar pensares diversos e expor menoscabos a posições adversas. Como disse, formei na corrente minoritária deste Supremo Tribunal Federal, senhor presidente, desde aquele julgamento de fevereiro de 2009. Era um habeas corpus. Não por ser processo subjetivo,
nem por estar convencida, mas fui voto vencido, respeitei como respeito integralmente e completamente este colegiado e jamais deixei de acatar e aplicar o que aqui se decidiu. O plenário discute possibilidade de prisão após o trânsito em julgado dos processos. Quem vota é a ministra Carmen Lúcia. É a comunidade jurídica que tem a responsabilidade com a democracia constitucional deste país. Por isso, o respeito, a prudência, o comedimento e a urbanidade, não a agressão, o deboche ou o desprezo pelo pensar diferente, acho que é o que devem prevalecer na interpretação do direito e na convivência dos profissionais do direito. E exemplo dessa minha observação de respeito ao diferente é o modelo que eu tenho em muitos dos ministros, em todos os ministros, mas que eu vou fazer questão de repetir neste momento na figura do ministro relator dessas ações, o ministro Marco Aurélio, que acentua o valor do colegiado inumerosíssimas vezes e que, desde aqui cheguei, sempre afirmou que defende seus votos, não ofende seus pares. Para mim, este é um modelo que eu quero para sempre seguir. Toda ofensa à diferença nesses tempos de tanta virulência e desavença cheira a descompromisso com a democracia e com a Constituição democrática, que é nosso dever guardar. Tarefa que não é simples. E o que é pior, descompromisso de faz de conta de defesa do que defesa às vezes não é, mas agressão ao princípio do pluralismo. Cansei de ouvir nos últimos tempos que o tema posto nestas ações, como disse, é simples, que a interpretação da norma constitucional é óbvia. Se fosse, não teria os 11 juízes deste tribunal, em composições diferentes, em momentos diversos, despendido tempo de estudo e julgamento, algumas vezes, para se assentar a interpretação que deve prevalecer segundo o que se concluir com fundamentos jurídicos à maioria, para adequada aplicação do sistema de direito, sem ter chegado à unanimidade. Por isso, senhor presidente, senhores ministros, é que eu não quero fazer as breves observações que farei, porque não farei a leitura integral do meu voto, que até hoje se perdeu no acidente de computador. Ao que alertava a eminente ministra Ellen Grace, jurista honrada, generosa amiga, colega séria e exemplar, ao votar naquela sentada de 5 de fevereiro de 2009, no habeas corpus 84/78, quando afirmou, aspas, senhor presidente, desejo iniciar a minha manifestação ressalvando, e o faço com ênfase, o profundo respeito que guardo pelas posições manifestadas neste plenário e que são diversas da que manifestarei a seguir. Manifesto a minha profunda preocupação com os rumos que o julgamento já toma. Creio que o julgamento deste caso transcende em muito o caso concreto. Revela, senhor presidente, antes de mais nada, disse então a ministra Ellen Grace, a falibilidade humana e a falibilidade deste plenário, porque estamos a alterar a jurisprudência velha de 20 anos em regime plenamente democrático, formada por nada menos que todos os luminares que nos antecederam nessas cadeiras. E sobre uma matéria que não é matéria de somenos, uma matéria que diz respeito a direitos fundamentais, tema de liberdade humana. Portanto, estamos concluindo, ao que tudo indica, na sessão de hoje, naquela ocasião, que estiveram equivocados todos aqueles que nos antecederam durante 20 anos. Também percebi, senhor presidente, pelo andamento das discussões, que o tribunal se encaminha para considerar possível o recolhimento à prisão após julgamento de segunda instância, confirmando a decisão originária, a decisão de primeiro grau, portanto, quando já não mais cabe reexame nem de fatos, nem de provas, e que então ficaria distrita a prisão preventiva. E finaliza, estou transcrevendo apenas uma passagem, que na fala da ministra Ellen Grace, o eminente ministro Menezes Direito foi extremamente cuidadoso ao referir que o réu pode colocar-se em situação
de insegurança em face da lei penal. Chego à conclusão de que raríssimas serão as hipóteses em que esta Corte considerar qualquer valia, seja a sentença de primeiro grau, onde extensamente já examinada a prova e fato, ou a sua eventual confirmação pelo segundo grau de jurisdição, que, como todos sabemos, tem ampla liberdade para revisar a produção dessas provas e definir a certeza sobre os fatos. Portanto, essa é a situação, essa é a consequência desse julgamento, fecho aspas, senhor presidente. Anoto, ao lado daquelas observações tecidas há quase 10 anos pela ministra Ellen Grace naquele julgamento, que a jurisprudência deste Supremo Tribunal marchou no sentido de, primeiro, cada vez mais comprometer-se com os direitos fundamentais de todos, incluídos aí o dos presos em prisão provisória e também, no caso específico, aqui estamos a cuidar, desde 2016, com aqueles que deram início ao cumprimento de suas penas pela condenação após segunda instância. E marchou também este Supremo Tribunal Federal no sentido de deixar claro que era necessário, primeiro, que houvesse uma série de garantias constitucionalmente asseguradas e que o Poder Judiciário brasileiro precisa de preservar, como, por exemplo, não permitir excesso de prazo em prisão, mesmo preventiva, em não se considerar legítima a prisão preventiva que fosse considerada não contemporânea às datas dos fatos. Toda essa jurisprudência, de alguma forma, interferiu no entendimento que veio a se firmar na mudança jurisprudencial em 2016. O autor da presente ação sustenta que teria havido ou sido instaurada, em razão da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no habeas corpus 126.292, por decisão da maioria dos ministros, que haveria a possibilidade de início de cumprimento da pena de forma provisória, pena de prisão, antes do trânsito em julgado da condenação, alterando jurisprudência consolidada neste tribunal. E é este o objeto específico dessas ações. A questão posta em causa, neste sentido, refere-se, portanto, à possibilidade ou não de prisão contra a pessoa que teve sua condenação confirmada em segunda instância dos órgãos judiciais competentes. Não se põe em causa a imprescindibilidade do devido processo legal, da insuperável observância do princípio do contraditório, das garantias da defesa, até porque, se não se observassem esses princípios, se não se tivesse tido o respeito ao devido processo legal, o caso seria de nulidade do processo. O de que se cuida aqui é de estabelecer se há imposição constitucional de ter-se o trânsito em julgado para se iniciar como único momento constitucionalmente legitimado para início de execução da pena. As normas que, conforme o ordenamento jurídico brasileiro, especialmente aqueles constantes da Constituição, são basicamente os incisos 67 do artigo 5º, 71 daquele mesmo dispositivo. E afirmo, senhor presidente, que, na minha compreensão, exaurada desde a primeira vez em que aqui pude votar na matéria, que o inciso 57 do artigo 5º não comporta, na minha compreensão, uma leitura isolada. E em voto exarado, em 21 de maio de 1993, no habeas corpus 680.372, o ministro Aldir Passarinho, já sob a égide da Constituição de 1988, anotou exatamente isto. Aspas, o preceito a que me referi não pode ser considerado isoladamente, mas em harmonia com outros dispositivos constitucionais, inclusive os diretamente referentes à prisão, como o inciso 54 do mesmo artigo 5º, segundo o qual ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal, e item 71 do artigo 5º, que dispõe que ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou por crime propriamente militar definidos em lei. Tais dispositivos, afirmou então o relator
Aldir Passarinho, daquele habeas corpus. Já de si revelam que pode haver prisão independentemente de sentença transitada em julgado. No caso, houve processo legal que se completou na fase da tramitação ordinária. Havendo decisão condenatória, em consequência, houve a ordem de prisão, com atenção, portanto, ao disposto nos itens constitucionais transcritos. No mesmo sentido, foram as palavras do ministro Menezes Direito, no julgamento do habeas corpus 84.078. Aspas, não me parece, acentuou desde logo, afirmou então o ministro Direito, que o inciso 67 do artigo 5º ganhe o alcance que se vem pretendendo conferir-lhe. A norma, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, não pode ser equiparada a uma vedação de privação da liberdade antes do julgamento dos recursos extraordinário e especial. Nesses recursos, o que está em discussão é a tese jurídica e não a matéria de fato. O esgotamento do exame da matéria de fato se dá nas instâncias ordinárias. Não é por outra razão que os efeitos desse recurso são limitados, não suspendendo a execução. A se admitir a vedação da execução da pena antes do julgamento dos recursos extraordinário e especial, está se indo atribuindo, por via de interpretação, efeito suspensivo a tais recursos. O princípio da presunção da inocência não está enlaçado pela natureza típica desses recursos, o que quer dizer que o princípio da execução da pena com encerramento do julgamento nas instâncias ordinárias não o atinge. Anote-se que esse raciocínio levaria ao resultado de subordinar sempre o julgamento penal proferido nas instâncias ordinárias ao julgamento dos recursos excepcionais, tornando-os também ordinários. A simples interposição dos recursos conduziriam ao impedimento de cumprir-se a decisão condenatória. Não se diga que isso acarretaria qualquer lesão ao sistema jurídico de proteção do cidadão subordinado a processo penal. Não, porquanto seria possível sempre obter-se a suspensão de execução pelos amplos meios de defesa que o nosso sistema processual confere aos réus. Em entendimento majoritário no Supremo Tribunal Federal, até fevereiro de 2009, quando foi alterado por maioria este julgamento, prevaleceu esta compreensão, que foi retomado, como muitas vezes citado, e não vou repetir, pelo plenário no julgamento do habeas corpus 126.292, relatado pelo ministro Teori Zavascki. Reiterando o meu entendimento antes externado quanto à constitucionalidade da interpretação do sistema, no sentido da possibilidade de início de execução de pena após a fase de exaurimento das instâncias ordinárias comprobatórias da culpa, afirmo que a defesa das teses jurídicas e eventuais equívocos havidos por nulidades comprovadas nos processos dispõe de vias legais específicas, mas apenas não impõe, como regra, a incerteza da punição que a condenação impôs. No caso que agora discutimos, o que se discute é a rigidez constitucional da interpretação e aplicação do entendimento quanto ao início da execução da pena, nos termos do artigo 283 do Código de Processo Penal, na esteira da interpretação oferecida à norma constitucional. A análise, portanto, é feita no sentido da possibilidade jurídica ou não de decretação de prisão, que não é de natureza cautelar, a partir do transcurso, esgotamento ou preclusão dos recursos ordinários com efeito suspensivo, excluídos, portanto, de natureza extraordinária, especial no Superior Tribunal, extraordinário no Supremo Tribunal. E transcrevo aqui uma passagem do que asseverei no habeas corpus 126.292, que me escuso de ler. Nos termos do que antes me manifestei neste Supremo, em cujo resultado fiquei vencida numa primeira hora na honrosa companhia dos ministros Menezes Direito, Joaquim Barbosa e Ellen Grace, foi enfatizado, no caso pelo ministro Joaquim Barbosa, que o Instituto da Presunção da Inocência, eu falo sempre em princípio da não culpabilidade penal, não é absoluto, disse o ministro Joaquim Barbosa, nem incontrastável em nosso ordenamento jurídico,
foi com base na sua ponderação com o direito fundamental do cidadão, a efetividade da prestação jurisdicional, que esta Corte sempre entendeu e continua entendendo legítimos os institutos de prisão preventiva e de prisão temporária. Além disso, afirmou Sua Excelência, é de se ressaltar que estes recursos não são dotados de efeito suspensivo, pelo que não se configura violação ao princípio da não culpabilidade a determinação de cumprimento da pena após o julgamento da apelação pelo tribunal competente. E ali ainda se afirmou, naquela ocasião, foi ponto de discussão, que o Supremo reafirma em numerosíssimas vezes na sua jurisprudência que não há nenhum direito absoluto, que é preciso que se compadeça a interpretação com a garantia de muitos direitos assegurados, incluídos aí daqueles que estão tendo de se submeter à custódia do Estado, mas também aqueles que sofreram as consequências e que esperam a punição após a condenação, depois de um devido processo legal. Julgamento conjunto também ADCs 43, 44 e 54. Quem vota, ministra Carmen Lúcia. Quando a transcendência foi assumida pelo recurso extraordinário desde 2004, com a emenda constitucional 45, que passou a condicionar o conhecimento do recurso extraordinário e a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, considerada a relevância jurídica, política, social ou econômica nos termos do parágrafo 3º do artigo 102 da Constituição. Estou citando a jurisprudência, alguns julgados neste sentido. O direito fundamental do cidadão à efetividade da prestação jurisdicional baseia-se no direito à segurança e à busca de paz social. Sem isso, a garantia da liberdade de cada um e de todos, os direitos que devem ser devidamente respeitados de todos, investigados, processados, condenados, vítimas, cidadãos, não se aperfeiçoa se não houver liberdade que não esteja em situação de segurança jurídica plena e conhecida. A eficácia do direito penal afirma-se, na minha compreensão, pela definição dos delitos e pela certeza do cumprimento das penas. Se não se tem a certeza de que a pena será imposta, de que será cumprida, o que impera não é a incerteza da pena, mas a certeza, ou pelo menos a crença da impunidade. E afirme-se que os que mais contam com essa certeza ou com essa crença não são os mais pobres, são aqueles que dispõem de meios para usar e até para abusar de todo um rebuscado, intrincado sistema recursal, de todos os meios para não precisar de responder pelo delito, por protrair o processo no tempo, até se chegar à prescrição da pretensão punitiva e à frustração dos direitos daqueles que sofreram como consequência do delito. Por isso, a tarefa de interpretar a Constituição há de considerar, em primeiro lugar, ser ela, a Constituição, um sistema de norma, não se interpretando cada princípio ou regra isoladamente. A Constituição é elaborada segundo um retrato, portanto, levou em consideração o passado, a história de um povo, prepara as condições para a construção do presente e possibilita o florescer de um futuro com objetivos marcados e, no caso brasileiro, formalmente afirmados. De todos, repito, daqueles que erraram, daqueles que tiveram seu erro processado, ao final condenados, mas também dos cidadãos que esperam essa prestação e das vítimas que contam com isso. O sistema de direitos fundamentais constitucionalmente abrigado na Constituição considera os direitos dos que erraram e que foram condenados pelos seus erros, mas também dos que foram vítimas e renunciaram à prática bárbara de se vingarem, porque o Estado assumiria a força de sua autoridade para se prestar à justiça, força racionalizada, normatizada, previamente conhecida, quanto aos delitos definidos e quanto às penas para eles fixados. Sobre delitos e penas, pôs-se como conquista civilizatória a definição clara dos crimes e a certeza da punição. Como eu antes afirmei,
e não fui só eu, desde sempre, desde Beccaria, pelo menos. Punição incerta não é incerteza do direito, é certeza ou crença de impunidade, o que fomenta mais crimes, injuria a vítima, enfraquece o sistema de direito. Também não se afirme que a situação das prisões ou o estado de coisas inconstitucional do antissistema penitenciário brasileiro, declarado por este Supremo Tribunal Federal, respalda a interpretação de ser conveniente afastar-se o cumprimento da pena até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Crimes ou infrações por omissão quanto ao respeito ao direito dos presos não qualifica nem sustenta outro equívoco. O não se cumprir o direito penal eficiente, porque o Estado também não cumpre o seu dever de eficiente prestação de condições para a manutenção de um sistema carcerário desrespeitoso de direitos dos condenados, tudo precisa ser visto e resolvido sem novos equívocos, na minha compreensão, repito, e com absoluto respeito às compreensões em contrário. Afirme-se que não se vai cumprir o direito penal no que se refere à condenação, porque não há como ele ser aplicado. Mas não se afirme apenas que é impossível dar a ele cumprimento. Altere-se o direito, mas, principalmente, alterem-se as estruturas determinadas pela Constituição e pelas leis. No habeas corpus 126.292, julgado pelo plenário em 17 de maio de 2016, o Supremo restabeleceu a interpretação que preponderava em sua jurisprudência desde 2009, nos termos do voto do ministro relator, o saudoso ministro Zavascki, e eu deixo de fazer leitura desta passagem. Mas, evoluindo o sistema manifestado naquele habeas corpus 84.078, minudenciou-se no habeas corpus 126.292 a necessidade da melhor adequação no tratamento do princípio da não culpabilidade penal para se conferir a efetividade à persecução penal e, consequentemente, a subsistência da própria jurisdição criminal, ou seja, para se dotar de plena eficácia o direito penal e se dar uma resposta à sociedade sobre a forma correta, constitucional, legítima e respeitosa de direitos na aplicação do sistema penal. No caso aqui examinado, o autor opõe-se à possibilidade de execução antecipada da pena, o artigo 283 do Código Penal, alterado pela Lei 2.403 de 2011. Reiterando meu respeito mais genuíno aos que concluem de maneira diversa, tenho que a norma mostra-se compatível com a interpretação conferida à matéria por este Supremo Tribunal Federal, desde o habeas corpus 126.292, devendo ser aplicada de modo a conjugar, sem suprimir, as diferentes hipóteses em que se pode dar a prisão. Portanto, diversamente do que defende o autor e todos os outros que participaram, como a Miss Cúria, destes processos, a norma não institui, do artigo 283, na esteira de uma interpretação a ser dada pela Constituição, nem poderia instituir a exclusividade dos provimentos transitados em julgado para execução de pena privativa de liberdade, havendo de ser interpretada no sentido consequencial de se assegurar a eficácia do sistema criminal, resguardando-se os direitos de todos os cidadãos a ter a ação do Estado juiz a partir do processo no qual se tenha garantida a plena observância do acatamento à lei e as garantias constitucionais do investigado, do acusado, mas também de todos os que compõem a sociedade brasileira. Faço uma rápida referência, presidente, sobre o que foi alegado quanto ao descumprimento do princípio da proporcionalidade pela possibilidade adotada na compreensão de alguns de nós do início de execução da pena antes do trânsito em julgado. Essa matéria também não é novidade neste Supremo Tribunal Federal. O exame e pronunciamento sobre a compatibilidade ou não da execução provisória da pena da sentença penal condenatória, após o exaurimento das instâncias de provas, com a norma constitucional garantidora do princípio da não culpabilidade penal,
foi abordada, por exemplo, pela ministra Ellen Grace já no julgamento daquele habeas corpus tantas vezes citado, de número 84078, quando afirmou Sua Excelência: o princípio da proporcionalidade é uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo em que proíbe o excesso, proíbe também a insuficiência do direito penal. De fato, a noção de proporcionalidade na seara penal não se esgota na categoria da proibição do excesso, já que vinculado igualmente a um dever de proteção por parte do Estado em relação às agressões a bens jurídicos praticados por terceiros, ou seja, de um lado, a proibição do excesso, de outro, a proibição de insuficiência. A ministra Ellen Grace, naquela ocasião, afirmava não identificar excesso nenhum quando o legislador torna eficaz, enquanto não modificada, uma sentença condenatória mantida pelo tribunal. É que parte-se da presunção de que a condenação foi acertada. Não seria razoável partir de uma presunção de que uma sentença confirmada por um tribunal, por um órgão colegiado, também fosse desacertada. Qualquer magistrado de segundo, terceiro ou quarto grau de jurisdição sabe que é mínimo o percentual de reformas em decisões condenatórias. Afetado estaria o princípio se aceitássemos que alguém pudesse ser privado de sua liberdade, mas não pudesse, em sentença condenatória mantida por um tribunal, manter uma presunção quando já há, pelo menos, um juízo de certeza reiterado. A ministra Ellen Grace, naquela ocasião também, afirmou que seria frágil, na compreensão de Sua Excelência, a tese de que as formas diferentes de execução de uma sentença poderiam conduzir a um comprometimento do princípio da proporcionalidade na esfera penal, porque teria tratamento normativo desigual. Quem vota é a ministra Carmen Lúcia. Os bens jurídicos tutelados também são desiguais. O que foi aportado aqui, não vou repetir, até para ter um pouco mais de rapidez na conclusão do meu voto, sobre o direito penal na área internacional, nas convenções que foram internalizadas pelo Brasil, me parecem compatíveis com o que vem sendo interpretado e que foi demonstrado a partir dos votos, principalmente do ministro Alexandre, e muito minudenciado no voto do ministro Fachin. Faço apenas uma última palavra sobre a questão referente à prisão preventiva, que poderia ser apreciada de alguma forma ou aproveitada nos casos em que se fizesse necessário para se substituir ou para se superar a possibilidade de execução provisória da pena. A ministra Rosa Weber, inclusive, fez uma distinção quanto à natureza, requisitos, possibilidades, para se ter, então, a conclusão no sentido de que não há uma substituição de uma pela outra, embora, em alguns casos, se possa até ter de adotar para que se tenha bom êxito o processo penal. Faço uma referência a isto no meu voto, senhor presidente, para concluir que, mantendo, portanto, como disse, a compreensão que já vinha adotando desde sempre, tenho que a própria jurisprudência do Supremo, hoje, permite que ou se cumpra por uma interpretação que é dada no sentido de permitir ou de se considerar legítima o início de execução da sentença penal condenatória após a sua confirmação pelo segundo grau de jurisdição, quando as provas já forem examinadas, mas sempre considerando que a prisão preventiva sustenta-se em bases e em condições, inclusive conformadas por uma jurisprudência do Poder Judiciário brasileiro, que já não, de algum modo, poderia substituir aquela interpretação que estamos a adotar. Termino esse voto, senhor presidente, senhores ministros, fazendo coro ainda uma vez com que a corrente minoritária, em 2009, e que integrei com todo o respeito pelos que formaram a corrente majoritária, com profunda preocupação,
com um novo quadro interpretativo e a aplicação do direito penal positivado no Brasil. Como disse, não desconheço, e aliás, no meu caso não desconheço mesmo, o péssimo estado do sistema carcerário, as precárias condições. Em nenhum estado dessa federação deixei de visitar, quer na condição de responsável no Conselho Nacional de Justiça, quer por outros compromissos cívicos, em pelo menos 2 penitenciárias em todos os estados dessa federação. O plenário discute a possibilidade de prisão após o trânsito em julgado dos processos. Quem vota é a ministra Carmen Lúcia. Mas não se está aqui a atestar, conforme o resultado, a falibilidade dos processos, mas a busca da melhor interpretação que favoreçam os direitos fundamentais previstos no Brasil e que perpassa os julgamentos de homens segundo o sistema jurídico posto, mas que a mutabilidade pela interpretação e da adoção da compreensão por este colegiado num tema tão sensível não pode ser alterado sem que haja, e tenho certeza que haverá, na linha da corrente que se formará majoritariamente, a compreensão, interpretação e aplicação do princípio constitucional que estamos a cuidar, com grave, profunda espraiamento e consequências para o entendimento, a interpretação e a prática de todo o sistema de justiça criminal no país. Estamos numa fase de mudanças, mudamos já alguma jurisprudência que foram se formando num sentido diferente, claro, como sempre, e volto a acentuar a modelar fala e prática do ministro Marco Aurélio, no sentido de colegiado é assim, é a maioria que se forma por uma interpretação que seguramente compromete-se com o que parece ser o melhor e que é o melhor na compreensão que vier a ser proclamada. Mas apenas para acentuar que superamos, ou pelo menos estamos em vias de superar, o que vinha sendo aplicado no sentido de que na fase investigatória prevalecia um indubio pro societate e que agora começa a prevalecer que as investigações não podem ser senão indubio pro réu, sempre relevando direitos fundamentais dos cidadãos, o reconhecimento e a transferência e a mudança de competências para julgamentos de casos, portanto, há uma mudança em curso sobre o sistema penal brasileiro e eu espero, mesmo ficando vencida, como fiquei em 2009, que, com toda certeza, quem vota, vota no sentido da sua compreensão e buscando dar pleno cumprimento à Constituição brasileira, o que é próprio da democracia. E, por isso, comecei o meu voto fazendo homenagem ao ministro Marco Aurélio e poderia fazer a todos os outros que têm este respeito, mas pela ênfase que ele dá aqui, é para isso que nós temos um colegiado e que os órgãos são colegiados, porque somos plurais, como é plural a sociedade brasileira e a Constituição é feita exatamente em atendimento a todos. Voto, portanto, senhor presidente, no sentido de julgar parcialmente procedente a presente as ações declaratórias de constitucionalidade, para dar interpretação conforme a norma do artigo 283 do Código de Processo, no sentido de que a execução provisória da sentença penal condenatória confirmada em 2º grau de jurisdição, ainda que sujeita a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da não culpabilidade penal, acompanhando, portanto, com as vênias do ministro relator, que mais uma vez eu homenageio, a divergência inaugurada pelo ministro Alexandre de Moraes é como voto. Agradeço a ministra Carmen Lúcia. Ministro Ricardo Lewandowski já votou na sessão anterior. Pela ordem regimental, agora, o ministro Gilmar Mendes. Presidente, boa tarde a todos. Eu começo, presidente, cumprimentando o ministro Marco Aurélio pela iniciativa que teve quando do julgamento das ações declaratórias
de Constitucionalidade de refutar a possibilidade de que ali se julgasse o mérito. Creio que exatamente Quem vota é o ministro Gilmar Mendes, sentado à esquerda, ao lado da ministra Carmen Lúcia. E talvez a uma antevisão é que nos permite, hoje, ter a possibilidade de revisitar um tema que, como se revelou ao longo de todo o plenário discute possibilidade de prisão após o trânsito em julgado dos processos. E assaz controvertido. Daí as divisões que se produzem. Tendo em vista o caráter de garantia institucional que se manifesta no nosso sistema e nos sistemas de vários países e os seus reflexos na vida prática. Mas gostaria de fazer esse registro a priori, presidente, desta antevisão que Sua Excelência teve diante da proposta que foi por mim formulada de que julgássemos já o mérito da ação. Isto precisa ser reconhecido. Cumprimento em seguida a ministra Rosa Weber pelo seu brilhantíssimo voto aqui proferido. Sua Excelência sofreu ao longo desses anos, e ela bem o disse no seu voto, uma série de insultos e vilipêndios. E trouxe de maneira equilibrada, ponderada, com respostas claras à interpretação, inclusive fazendo um levantamento precioso sobre a evolução da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal na matéria e fazendo também, o que é digno de nota, um apanhado sobre o histórico desta norma no processo constituinte. Portanto, gostaria de fazer também, de forma de voz expressa, esse cumprimento, presidente. O meu penúltimo cumprimento vai para Vossa Excelência, presidente, por ter pautado essa matéria. Já era na hora. Cansou o ministro Marco Aurélio e também nosso decano de reiterar a necessidade de que esse tema fosse esclarecido, de que, de fato, essa matéria precisava ser arrostada. Como diz o ministro Marco Aurélio, é preciso abrir o embrulho. E era preciso que esse tema fosse discutido. E, finalmente, eu disse que eram 3, mas eram 4, cumprimentos aos advogados brasileiros. Sem dúvida nenhuma, se trata de uma brilhante iniciativa dos mais diversos setores da comunidade jurídica que insistiram nos julgamentos, seja de processos subjetivos, seja de processos objetivos. Meu querido amigo, professor Peter Hebel, diz que o direito muito deve aos advogados. Eles realizam, de certa forma, essa ideia que ele desenvolve da sociedade aberta dos intérpretes da Constituição. A partir das abordagens que venham ao tribunal, é que é possível deitar luz sobre novas interpretações. E isto se explica também no campo do processo penal. E aqui nós vimos, de maneira muito clara, nas diversas sustentações que foram feitas, inclusive a integração entre a advocacia privada, a mais qualificada, e também a mais qualificada da advocacia destinada à assistência judiciária. Vimos belas sustentações feitas por defensores públicos que desmistificaram, presidente, esses números que são
apresentados e esse discurso de que o tema que está em jogo aqui diz respeito a interesses de ricos e poderosos. Mostraram os defensores públicos com resultados, mas agora são as pesquisas que indicam, inclusive a Folha de São Paulo acaba de publicar ontem esses dados, de que os defensores públicos conseguem inúmeras façanhas ou fazendo com que determinados crimes sejam reconhecidos como atípicos ou que se aplique uma pena que não a pena de prisão e, portanto, tudo isto tem consequências. Começo, presidente, falando rapidamente, e eu tenho um roteiro, um voto mais longo, mas fiz um roteiro para que nós, de fato, pudéssemos julgar essa temática e encerrá-la ainda hoje. Estou me impondo uma série de cortes. Só para mostrar, no que diz respeito a evoluções jurisprudenciais, no nosso controle de constitucionalidade, são muitos os casos que temos tido esse tipo de evolução. Quem vota é o ministro Gilmar Mendes. Posso citar desde logo julgamento conjunto ADCs 43, 44 e 54. Da promulgação da Constituição de 88, na temática da prisão do depositário infiel. Foram longos anos, inclusive com desacertos entre esta Corte e o STJ, tendo em vista, inclusive, tendo como pano de fundo a aplicação do Pacto de San José. A Corte chegou a dizer que o Tratado Internacional, ainda que de Direitos Humanos, tinha a mesma hierarquia da lei e que, portanto, não adentrava a ordem jurídica com nenhuma superioridade. E, além do mais, que a lei de alienação fiduciária era lex specialis e não poderia ter sido pelo tratado revogado. Depois se evoluiu no sentido que todos nós sabemos com a interpretação do 5º parágrafo 2º. Outro debate importante é o conhecido caso relativo à progressão de regime. O artigo 2º da Lei dos Crimes Hediondos consagrou a necessidade de que se cumprisse a pena em regime integralmente fechado. E o artigo 2º foi declarado constitucional, salvo engano, com a divergência do ministro Marco Aurélio. E passados muitos anos, o tribunal procedeu à revisão desse entendimento. No campo do processo penal, é muito interessante ver a evolução que se dá, tendo em vista o velho Código e a velha legislação vis-à-vis a nova Constituição, como mostrou com maestria o voto da ministra Rosa Weber, inicialmente. E a novidade que se introduziu no texto de 88, e Sua Excelência mostrou, inclusive, a origem da emenda, com a cláusula do artigo 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Claro que o núcleo essencial desse princípio impõe um ônus da prova do crime e sua autoria à acusação. Sob esse aspecto, não há maiores dúvidas de que estamos falando de um direito fundamental processual de âmbito negativo. Para além disso, a garantia impede, de forma geral, o tratamento do réu como culpado até o trânsito em julgado da sentença. Não obstante, a definição do que vem a se tratar o réu como culpado pode depender, em certa medida, da intermediação do legislador.
E essa questão suscita, não raras vezes, dúvidas aqui ou alhures. Desde logo, é bom acentuar que a concepção que foi mantida por longos anos e até 2009 correspondia a um Código de Processo Penal de feição fascista. E eu não estou aqui fazendo nenhum juízo de valor. Estou simplesmente a dizer que se tratava de um código de inspiração claramente autoritária. Daí o trabalho dificílimo que a Corte teve que fazer para proceder a essa construção. Dizer que determinadas normas não foram recepcionadas. Sua Excelência, a ministra Rosa Weber, chamou a atenção para o voto do ministro Celso, num dos casos, sobre a sentença de pronúncia ou a decisão de pronúncia e a inclusão do nome no rol dos culpados, em que ali se afirmou claramente que não havia a recepção. Alguma evolução que se fez nesse tempo se deu, inclusive, por fatores históricos que aqui não vamos sobre eles especular, mas de moderação do sistema para atender a determinados condestáveis do regime decaído. A tal Lei Fleury, ministro Celso, que vem em moderação do sistema. Em 1970, a Lei 6.416 alterou a redação do artigo 310 do Código de Processo Penal para restringir a manutenção de prisão em flagrante às hipóteses em que estivessem presentes os mesmos requisitos autorizativos da decretação da prisão preventiva. Então, essa moderação vem nesse contexto autoritário, mas depois vai se provar uma evolução positiva e uma abertura para tirar a ideia da chamada prisão quase que obrigatória. Nosso conhecido, e por todos os títulos reconhecido, professor Eugênio Pacelli, critica o texto da Constituição a referência à liberdade provisória. O texto do artigo 5º, inciso 66. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Nesse sentido, Pacelli disse: não é porque o Constituinte de 88, desavisado e desatualizado com a legislação processual penal de sua época, tenha se referido à liberdade provisória, com e sem fiança, que a nossa história deve permanecer atrelada a este equívoco. O que é provisório no texto constitucional e no seu espírito é sempre a prisão, assim como todas as demais medidas cautelares, que sempre implicarão restrições a direitos subjetivos. E aí, então, eu repasso essas questões, mostrando que a jurisprudência do Tribunal, ainda em 89, ancorando-se na interpretação literal do artigo 637 do Código de Processo Penal, afirmou inicialmente que a proibição de presunção de culpa antes do trânsito em julgado seria compatível com a execução imediata da pena privativa da liberdade, precedente do ministro Aldir Passarinho, também precedente do ministro Nery da Silveira. Destaque-se ainda
que, em 1999, o plenário debruçou-se sobre o juízo de recepção do artigo 594 do Código de Processo Penal, que, com a redação que lhe fora dada pela Lei 5.941, afastava a necessidade de prisão para interposição do recurso de apelação, quando o condenado dispusesse de bons antecedentes e fosse primário. Nesse julgado, veja que é uma evolução paulatina, já sob o regime da Constituição de 1988. Portanto, já estamos falando de 10 anos passados. Nesse julgado, o tribunal fez um juízo duplo de recepção da norma questionada, tanto para afirmar a constitucionalidade do benefício trazido pela Lei Fleury, quanto para corroborar que, como regra, a apelação imprescindia da segregação do réu. O entendimento prevalecente nos primeiros anos de vigência da Constituição de 88, todavia, foi excepcionado, como já foi referido, quando da apreciação do HC 69696, citado pelo ministro Edson Fachin, quanto pela ministra Rosa Weber, nos seus votos. E que vem a discussão sobre o rol dos culpados. Nos últimos anos, especialmente em 2008 e 2011, o Código de Processo Penal sofreu relevantes alterações, com o objetivo de adequar o texto às disposições constitucionais de 1988. E daí, inclusive, o debate sobre a questão que agora nós estamos a revisitar. Creio que também para fazer... Neste momento, vota o ministro Gilmar Mendes. Julgamento conjunto, ADCs 43, 44 e 54. As turmas e o plenário fizeram um escrutínio severo dos conceitos indeterminados sobre a prisão provisória, repudiando a ideia de que poderia, por exemplo, haver fundamento numa prisão provisória calcado no clamor público. A ideia da necessidade da prisão provisória, o repúdio à prisão abusiva. Temos inúmeros precedentes nesse sentido, e aqui é justa a homenagem a vários da relatoria do ministro Celso de Mello. Passo, presidente, a segunda parte do meu voto para dizer que, desde as primeiras manifestações sobre a matéria, na condição de integrante desta Corte, ressaltei a minha inquietação com a possibilidade de prisões decretadas de modo automático, sem a devida especificação e individualização aos casos concretos. Acerca da minha posição individual, tenho registrado que profundas alterações no contexto normativo e fático subjacentes ao debate fizeram que ao longo dos anos, meus posicionamentos evoluíssem diante das condições reais de satisfação ao princípio da presunção de inocência. Não vejo dificuldade maior em reconhecer que essas modificações se deram, como disse, tanto por alterações na legislação processual aplicável, quanto por modificações substanciais no contexto do sistema judiciário penal brasileiro. Em 5 de 2 de 2009, no julgamento do HC 84078, o plenário desta Corte assentou a inconstitucionalidade da execução antecipada da pena, diante do disposto no artigo 5º, inciso 57 da Constituição. No voto da minha lavra, no mencionado precedente, registrei que, incompatível com o ordenamento jurídico, seria justamente a execução da pena antes do trânsito em julgado, fora das hipóteses de cabimento da prisão preventiva. Transcrevo nesse sentido, exceto da parte dispositiva do meu voto. A ordem de prisão, antes do atingido o trânsito em julgado,
da sentença condenatória, sem expressa e fundamentada indicação dos requisitos e fundamentos da prisão preventiva, ofende diretamente o princípio da presunção da não culpabilidade de que trata o artigo 5º, inciso 57 da Constituição. Desde esse primeiro paradigma, portanto, fica assentada a importância ou a possibilidade de que houvesse a prisão provisória a partir dessa decisão de primeiro ou segundo grau, desde que presentes os requisitos de prisão preventiva. São os casos clássicos, nós nos lembramos bem, que são hoje enquadráveis naquele fundamento de ordem pública. A possibilidade, por exemplo, de uma iteração ou reiteração delitiva. Então, era uma hipótese que se colocava como plausível para justificar a prisão preventiva a partir da decisão de primeiro ou de segundo grau. Não deixa de ser interessante que o debate que se seguiu em relação à decisão de 2009 levou um dos seus, talvez, principais protagonistas do HC 84078, o ministro César Peluso, na sua presidência, a propor aquilo que se chamou a PEC Peluso. Em que consistia a PEC Peluso? Vossa Excelência fez referência no seu voto, ministra Rosa, que é digno de todos os encômios, inclusive por essa pesquisa. Consistia em afirmar que o trânsito em julgado dar-se-ia a partir da decisão de segundo grau. Portanto, aqui haveria a decisão definitiva e os recursos extraordinário e especiais ganhariam o caráter rescisório, tal como já ocorre no modelo alemão com o recurso constitucional e tal como ocorre no modelo espanhol com o recurso de amparo. O problema é que aqui era algo de fazer uma revolução, porque significava que as decisões tomadas, isso tinha implicações em todos os campos, envolvendo inclusive a Justiça do Trabalho, que as decisões de segundo grau de todos os tribunais teriam caráter definitivo. E, certamente, não foi por acaso que ela foi arquivada solenemente no Congresso Nacional. Mas foi esse o movimento de crítica à decisão que levou esse notável jurista, ministro Peluso, a enfrentar a questão dando uma resposta de iure constituendo. Em 17 de 2 de 2016, o tema foi novamente enfrentado pelo Supremo na apreciação do HC 126 de 292. Naquela oportunidade, deliberei por apresentar uma ideia modificada de minha compreensão sobre a matéria. À época, convenci-me de que a presunção de não culpabilidade representava princípio que assumia a feição de garantia institucional, de modo que tal princípio não necessariamente impunha que o réu fosse da mesma forma tratado durante todo o processo. Assim, conforme se avançava o processo e a culpa fosse demonstrada, a lei poderia, portanto, impor tratamento diferenciado. A principal justificativa do entendimento de 2016 assentava-se no diagnóstico de que a inefetividade do sistema recursal penal suscitava um grave quadro de ineficiência do sistema judiciário. Alguns exemplos emblemáticos auxiliavam-me na compreensão do ponto, tais como o conhecido caso Pimenta Neves, que teve seu trânsito em julgado mais de 11 anos após a prática do homicídio. Outro exemplo notório foi o caso do ex-senador Luiz Estevão, cuja execução da pena só veio a ocorrer 10 anos depois da sua condenação, tendo o último recurso do réu sido julgado às vésperas da prescrição, quando já transcorridos mais de 23 anos da data dos fatos. Essas situações foram e continuam sendo valoradas por mim como graves disfuncionalidades do sistema. Todavia, subjacente a esse diagnóstico, a minha formação firmava uma crença, hoje absolutamente desiludida, quanto à capacidade dos tribunais de segunda instância
de distinguir e corrigir situações abusivas. A propósito, assentei essa presunção ao afirmar à época que, e a mim parece que se porventura houver a caracterização que sempre pode ocorrer de abuso na decisão condenatória, certamente estarão à disposição do eventual condenado todos os remédios, além do eventual recurso extraordinário com pedido de efeito suspensivo, cautelar, também o habeas corpus. E os tribunais disporão de meios para sustar essa execução antecipada. Como se sabe, o entendimento do Tribunal sobre o tema foi corroborado ainda em 2016 no julgamento do RE com agravo 964-246 e no julgamento do HC 126-292. Em 5 de 10 de 2016, esse posicionamento foi mantido pelo Supremo ao indeferir as medidas cautelares das ações declaratórias 43 e 44. Já no ano de 2017, ainda no primeiro semestre, depois da decisão do plenário na apreciação das liminares desta DC, comecei a demonstrar as minhas primeiras reticências com a praxis que passou a se desenvolver no país em matéria de prisões provisórias seguidas de autorização de execução da pena após o julgamento da segunda instância. Falei várias vezes, ministro Fachin, Vossa Excelência é testemunha, de que nós tínhamos, mas antes da presidente de Vossa Excelência, já com o ministro Teori, ainda com o ministro Teori, que nós tínhamos um encontro marcado com as prisões alongadas de Curitiba. E as prisões Olha para a ponta da mesa onde está o ministro Fachin. Em sentenças definitivas que depois se transformaram em decisões definitivas de segundo grau. Portanto, a regra era a prisão provisória de caráter permanente. E isto passou a me chamar a atenção. No julgamento do HC 142-173, manifestei minha tendência em rediscutir essa questão, animando-me a considerar a proposta que tinha sido esboçada pelo ministro Toffoli e que alguns sistemas praticam, o sistema português, de certa forma, ou o sistema alemão, levando a questão até um tribunal intermediário, que seria o STJ. Uma realidade que nessa nossa descrição nós não podemos deixar de colocar tem a ver com a mudança, inclusive, ocorrida com o recurso extraordinário. O recurso extraordinário deixa de ser recurso fluido, natural, mas ele passa agora a ter essa limitação. Daí a importância da abordagem feita, então, pela proposta do ministro Dias Toffoli, uma vez que o recurso extraordinário passa a depender do crivo da repercussão geral. Nesse caso, deparamos-nos com uma situação de prisão provisória de um réu condenado em primeira instância pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico. E assim como ocorre com diversos outros processos examinados na segunda turma, verificou-se na hipótese que a decisão que decretara a prisão preventiva fundamentava-se apenas na gravidade em abstrato. Ainda que nesse caso não houvesse condenação em segunda instância, quando da apreciação do HC, em meu voto registrei desde logo minha inquietação com o mau uso que as instâncias ordinárias vinham fazendo da prisão provisória após a decisão do STF de 2016, que autorizara a execução da pena antes do trânsito em julgado. Na ocasião, ao criticar o alongamento desmedido das prisões provisórias, adverti o seguinte: assinalo também minha preocupação com a decretação da prisão preventiva de modo padronizado, sem que o magistrado aponte concretamente a necessidade da medida extrema. Nós admitimos que será permitida a prisão a partir da decisão de segundo grau, mas não dissemos que ela é obrigatória. Em 5 de 8 de 2017, mais uma vez no âmbito da segunda turma, reafirmei minha evolução no entendimento sobre o tema no julgamento do HC 136-720. Naquele caso, destaquei novamente um quadro reiterado de prisões provisórias
alongadas que já estava a subverter em sua inteireza a conformação do princípio da presunção de inocência. Assim, fica claro que minha mudança de posicionamento, já em 2017, ancorava-se em um diagnóstico da verdadeira mudança nas relações fáticas e jurídicas subjacentes ao tema da execução provisória da pena. De forma cristalina, afirmo que o fator fundamental a definir essa minha mudança de orientação foi o próprio desvirtuamento que as instâncias ordinárias passaram a perpetrar em relação à decisão do STF em 2016. O que o STF decidiu em 2016 era que dar-se-ia condição para se executar a decisão a partir do julgado de segundo grau. Ou seja, decidiu-se que a execução da pena após a condenação em segunda instância seria possível, mas não imperativa. De fato, na própria emenda assentada no referido precedente, no HC 126.292, consignou-se a execução provisória da pena seria uma possibilidade e não uma obrigatoriedade. Todavia, a realidade é que, após o julgamento de 2016, os tribunais brasileiros passaram a compreender essa possibilidade com um imperativo. Entendeu-se equivocadamente que estávamos determinando a prisão em segundo grau sem nenhuma avaliação acerca de eventual controvérsia de possibilidade do recurso, da observância, inclusive, da jurisprudência de tribunais superiores e ainda quanto à possibilidade de decisão de segundo grau estar em contradição com o entendimento do STJ ou do Supremo Tribunal Federal. Talvez o maior ícone desse desvirtuamento das instâncias ordinárias tenha sido a edição, e não por acaso, da súmula 122 do TRF da 4ª Região, com o seguinte teor: encerrada a jurisdição criminal de segundo grau, deve ter início a execução da pena imposta ao réu, independentemente da eventual interposição de recurso especial ou extraordinário. O plenário discute possibilidade de prisão somente após o trânsito em julgado dos processos. Quem vota é o ministro Gilmar Mendes. Sagrou-se como um mantra da execução provisória imediata da pena, ao largo de qualquer fundamentação da segregação. Posteriormente, em 4/4/2018, o plenário julgou o HC 152.752, o caso Lula, quando novamente me manifestei no sentido de que o julgamento pelo STJ seria a opção que confere maior segurança à execução provisória da pena. Isso porque, como anteriormente citado, o STJ pode corrigir questões relativas à tipicidade, à antijuridicidade ou à culpabilidade do agente, alcançando, inclusive, a dosimetria da pena. E isto me levou, inclusive, a destacar que, tendo em vista esses marcos, existiriam 3 possibilidades de antecipação da execução da pena. A possibilidade da antecipação da execução ocorreria com o trânsito em julgado progressivo da sentença condenatória. Parte dela já teria transitado em julgado. E isto acontece no nosso sistema de maneira muito mais clara. Vista da plateia, ao fundo, dos ministros sentados à esquerda. Se utiliza dos recursos especiais e extraordinários e do habeas corpus. Então, pode haver, e os italianos falam do trânsito em julgado progressivo da sentença. A possibilidade de antecipação da execução da pena, na mesma linha do trânsito em julgado progressivo, decorrente agora da precipitação em habeas corpus do exame pelo STJ ou pelo Supremo em questões iguais ou mais abrangentes que aquelas. Em crimes graves, a possibilidade de cabimento da antecipação da execução da pena para a garantia da ordem pública, ou da aplicação da lei penal, como medida de caráter provisório, como se tinha admitido em 2009. Eu repasso, presidente, avançando para mostrar que tanto o Supremo como o STJ têm inúmeras decisões, ou em sede de RESP, de RE, ou em sede de habeas corpus, após as decisões de segunda instância, que revêem as decisões de segundo grau.
A pesquisa da Folha de São Paulo anteriormente referida, diz que em cada 3 decisões referindo-se ao STJ, de segunda instância questionada no STJ, pelo menos uma é revista. E muitas vezes não se trata de um juízo absolutório, mas de um juízo que muda o regime prisional. Por exemplo, o levantamento indicou que no STJ, 63% dos recursos levaram até 1 ano para transitar em julgado, a contar da data em que o caso chegou ao tribunal. Já no STF, 77% dos casos, o tribunal analisou os recursos criminais em menos de 1 ano. Mas, em suma, aqui há uma discussão que temos que travar, que envolve normas de organização e procedimento. Já foi falado da demora que se tem, por exemplo, para dar um despacho de admissibilidade ou não de um RESP ou de um RE. Obviamente que isto é uma questão que não pode justificar a ablação de uma norma constitucional. Ao revés, temos que melhorar o sistema de funcionamento, a distribuição, o atendimento da... Ministro Gilmar, só para registrar que esse momento Ministro Dias processual que Vossa Excelência acabou de citar, a admissibilidade do recurso especial do recurso extraordinário é um momento processual do tribunal local. Sim. Não é atribuição... Mais de 1 ano. Isso no tribunal local. Isso. Não são tribunais superiores. Veja, pesquisa recente de nossos assessores, um livro publicado, assessores da nossa corte, eles mostram em livro recentemente publicado, que foi organizado por assessores desta corte, mostrou-se que nos anos de 2017 e 2018, curiosamente, os anos seguintes, à mudança de entendimento do STF sobre a execução provisória da pena, houve uma verdadeira explosão do número de impetrações de HCs do Supremo. No ano da mudança do entendimento, a Corte recebeu, ao total, 6.491 impetrações. Após firmar a possibilidade de execução provisória da pena, foram impetrados 11.327 habeas corpus. E em 2018 chegou-se a 13.815. Ainda segundo dados dessa pesquisa, somente em 2018, os ministros do STF e os órgãos colegiados concederam 642 ordens de habeas corpus. Os principais fundamentos para ordens concedidas, e aqui para quem vota é o ministro Gilmar Mendes. Penal profissional, os fundamentos são descabimento da prisão preventiva, necessidade do início da pena em regime mais benéfico, a primeira, 20%, o segundo, 16%. Revisões da dosimetria da pena, 14%. Considerando os dados de 2018, podemos verificar que apenas 4% dos HCs concedidos pelo Supremo no ano passado versavam sobre os chamados crimes de colarinho branco, o que inclui crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Por outro lado, a esmagadora maioria das nossas concessões se referem a crimes de tráfico e furto. 49% a tráfico e furto, 9%. É o que nós verificamos, ministro Fachin, na turma, de maneira bastante evidente. Portanto, quando se faz o discurso de que esses HCs são concedidos para ricos, são concedidos para ricos e para pobres. Certa feita, num programa de televisão, eu fui perguntado por uma jornalista sobre esse assunto. E eu disse exatamente isso. E ela disse, mas por que eu não sei? Eu disse, porque jornalista gosta de rico, não gosta de pobre. Vocês não cuidam de pobres. A toda hora, ainda ontem, anteontem na turma, Vossa Excelência era relatora, um processo complexo, e nós tivemos a atuação da Defensoria Pública, discutindo temas e teses. Quantos casos são concedidos à questão do tráfico privilegiado, a aplicação do tráfico? Mas isso não aparece na mídia. E isso serve para mentes assanhadas fazer populismo judicial contra o tribunal.
Ainda ontem, a Folha de São Paulo publicou um novo levantamento que indicou que a Defensoria Pública tem a maior taxa de sucesso que os advogados particulares quando recorre ao STJ. Eu até fico com medo desse tipo de publicação, porque daqui a pouco os defensores públicos vão abandonar a atividade e vão passar para o lado privado, vão se sentir atraídos. Mas isto mostra exatamente a seriedade do trabalho que nós, costumeiramente, ministro Lewandowski, eu, ministro Fachin, ministra Carmen, nós destacamos a importância do trabalho da Defensoria Pública, das estaduais e da União, no âmbito da turma nesses processos. Agora, presidente, eu caminho para o final e vou acelerar, mas eu digo o seguinte: até mesmo o debate sobre que é de construção de iure constituendo ou, eventualmente, de lege ferenda, do papel do STJ, precisa ser verificado. E o grande teste, nós discutimos muito essa questão da segunda instância, tendo como pano de fundo o caso Lula. E o caso Lula, de alguma forma, contaminou todo esse debate, tendo em vista essa politização. E isso acabou não sendo bom para um debate racional. Julgamento conjunto ADCs 43, 44 e 54. Quem vota é o ministro Gilmar Mendes. Corifeu do petismo. Já fui acusado de muita coisa. Gilmar Mendes, é bom registrar que a Força Tarefa de Curitiba, comandada pelo procurador Deltan Dallagnol, deu parecer e pediu progressão de regime da pena do ex-presidente Lula. Ou seja, pela própria Força Tarefa de Curitiba, ele já deveria estar fora do regime fechado. Presidente Dias Toffoli. Mas só o fez, é interessante, presidente, me perdoe a ironia, só o fez... Então não é esse Supremo Tribunal Federal que estará decidindo o eventual... Própria Força Tarefa de Curitiba assim já requereu a juíza local que, em razão de uma decisão anterior do Supremo que proibiu a transferência, encaminhou o pedido para cá, que chegou ao ministro Luiz Edson Fachin. Mas é um pedido do Ministério Público, que ele saia do regime fechado. Mas só o fez, presidente, eu dizia, a partir da possibilidade de que o tribunal decidisse a questão de segunda instância. Não é? Na verdade, foi um tipo de benevolência compulsória, compulsiva. Plenário discute possibilidade de prisão somente após o trânsito em julgado dos processos. O caso Lula... Quem vota é o ministro Gilmar Mendes. Inclusive, da decisão pela via do STJ. Depois da demora na admissão do recurso, chegada no STJ, que faz o relator, ministro Fischer? Indefere liminarmente o recurso, com base na súmula 7. Envolvia revolvimento de fatos e provas. Isso em 26/11/2018. Foi interposto, então, agravo regimental, que só foi julgado em 23/4/2019, fazendo a revisão do caso. Então, e até hoje, tem lá uma discussão sobre eventual aproveitamento, uma vez que a prisão é de caráter provisório, que se fizesse a detração nos termos do Código de Processo Penal. E isso até hoje não foi decidido, porque ele poderia ter sido libertado na mesma ocasião, quando foi decidido. Veja, Vossa Excelência, que este é um caso... E veja, eu estava esquecendo, Vossa Excelência interrompeu, mas interrompeu bem, e eu disse, eu posso ser suspeito de tudo, menos de petismo. Também não sou antipetista, mas... Então, mas veja, portanto, que este caso Lula é um caso para estudo, porque, de fato, mostrou como o sistema funciona mal. E eu não estou falando de intercepto, ainda não estou.
Presidente, tudo leva pela literalidade, presidente. Portanto, pelo tudo que já se falou, a despeito da possibilidade de se discutir de lege ferenda ou de iure constituendo, que se aplique a norma tal como nós assentamos aqui e como está posta na norma penal, no Código de Processo Penal, tal como foi recomendado pelo legislador e como está agora requerido nas ADCs já referida. Eu vou encerrar, presidente, lembrando 2 aspectos apenas. As críticas que a OCDE teria feito ao Brasil por conta de fragilização no combate à corrupção. Isso deve ser esclarecido. Uma delas, pela aprovação da Lei de Abuso de Autoridade. É chocante. Todos os países da OCDE tratam severamente o abuso de autoridade. Eu listo aqui as situações e, exemplo, na França, na Alemanha. Na Alemanha existe o tipo penal da prevaricação judicial, chama Rechtsbeugung. Se o juiz mal aplicar deliberadamente uma lei, comete crime. Veja, na Espanha, o artigo 446 do Código Penal diz: o juiz ou magistrado que intencionalmente ditar sentença ou resolução injusta será castigado com a pena de multa de 12 a 24 meses e inabilitação por emprego ou cargo público. Esse foi o caso do famoso juiz Baltazar Garzón. Portanto, e agora a OCDE vem, inclusive, adiciona, a partir da decisão de Vossa Excelência, no caso do COAF, e diz que também há razões para preocupação. Quando ela mesma diz que há resoluções dizendo que há que ter cautelas nesse compartilhamento de dados. O grupo de trabalho da OCDE orienta nesse sentido. A mim me parece, portanto, que longe estamos de sermos ineficientes no que diz respeito ao combate à corrupção. Mas o combate à corrupção, como o combate a qualquer criminalidade, tem que se fazer dentro de marcos legais, dentro dos marcos do devido processo legal. A outra crítica que também é muito comum, esta vem da transparência internacional. Que também ecoa barulhos, ecos, ruídos em torno disto. Presidente, é uma coisa que precisa se dizer. A Transparência Internacional, e eu conheço o presidente da Transparência Internacional, é um alemão. Ministros à esquerda e plateia ao fundo. Quem vota é o ministro Gilmar Mendes. Mas ela também se tornou, talvez, um selo de franquia, que pode ser bem e mal utilizado. Nos últimos anos, a Transparência Internacional atuou como verdadeira cúmplice da força-tarefa da Lava Jato, nos abusos perpetrados no modelo de justiça criminal brasileiro. Eu estou fazendo essa comunicação porque isso tem que ir para a Transparência Internacional, para a sua sede. Em 9 de dezembro de 2014, a Transparência Internacional assinou um memorando de entendimento com o MPF para estabelecer uma agenda de cooperação no combate à corrupção. Desde então, as instituições afirmam terem colaborado na produção de conhecimento anticorrupção, apoio e capacitações técnicas e campanhas de conscientização. Alguns episódios desse longo relacionamento são dignos de destaque. Em 2017, o MPF assinou um memorando de entendimento entre a Transparência Internacional e a JIF
para formalizar um cronograma de gestão e execução de recursos destinados ao investimento em projetos sociais previsto no Acordo de Leniência no Grupo Econômico. Registre-se que os procuradores responsáveis integraram as forças-tarefas das operações Greenfield, Sepsis, Cuibano e Carne Fraca. A partir desse memorando de entendimento, portanto, a Transparência Internacional assumiu a gestão de um total de 2,3 bilhões a ser destinado a projetos sociais escolhidos por ela própria. O combate à corrupção no Brasil dá lucro. A falta de clareza e controle desse memorando não nos permite saber se, porventura, a Transparência Internacional se remunerava com o memorando. A TI também tinha, Transparência Internacional também tinha papel de protagonista no acordo celebrado entre o Ministério Público Federal e a Petrobras, a famosa Fundação Dallagnol, enterrada a partir da decisão do ministro Alexandre de Moraes. Nesse acordo, o MPF indicou a Transparência Internacional para a composição do chamado Comitê de Curadoria Social, que ajudaria na constituição da fundação do Ministério Público, que iria gerir os recursos. Portanto, presidente, essas questões precisam ser analisadas com muito cuidado. Ministro Gilmar, me permite só para... Desculpe fazer uma pergunta, interrompendo o seu voto ao ministro Alexandre. Quantos milhões dessa fundação iria para um dado advogado em honorários de advocacia? Presidente, na verdade, o acordo realizado... Ministro Alexandre de Moraes, na ponta previa metade direita da mesa. Do valor. O valor total acabou ficando em 1 bilhão 600 milhões. Metade disso iria para a fundação, para essa fundação. Na verdade, 2 bilhões e 600 milhões, né? Metade, 1 bilhão e 300 iria para a fundação, e 1 bilhão e 300 milhões iria para os sócios minoritários, que são representados por um advogado. O advogado é o advogado Carvalhoso. Ministro Gilmar Mendes. Professor da Universidade de São Paulo, que foi reprovado em concurso. Receberia 1,4 bilhões. Veja que negociata toda. É preciso dizer para o CDE que eles nos ensinem a fazer combate à corrupção sem corromper os agentes de corrupção. E isso em conta gráfica, sem CNPJ, sem CPF. Mas eu estou dizendo aqui, as revelações do portal Intercept mostram que Bruno Brandão, representante da transparência pública no Brasil, era um verdadeiro parceiro das causas do Ministério Público junto a Deltan Dallagnol. Quando, em agosto de 2017, os integrantes da Força Tarefa da Operação Lava Jato se mobilizaram para expor, isto é, cometer ilícito, informações sigilosas sobre corrupção na Venezuela, após receber uma sugestão do então juiz federal Sérgio Moro, Deltan Dallagnol pediu a Bruno Brandão, da TI, para financiar a estadia no Brasil de uma dupla de procuradores venezuelanos. Era uma verdadeira parceria. Para depois fazer os vazamentos de informações na Venezuela, cometer ilícito, portanto. Nos termos do diálogo de 28 de agosto de 2017, Deltan perguntava: a Transparência Internacional bancaria a hospedagem e alimentação de promotores da Venezuela para passar uma semana conosco de modo confidencial, trabalhando nas investigações da Venezuela? O procurador deixava claro que essa solicitação era feita por debaixo dos panos. Nenhuma cooperação, doutor Bonifácio. Formal, que se poderia fazer. Não comente com ninguém. Se for necessário, de autorização superior, adiamos para ver no momento necessário e da forma certa. As ações da Transparência Internacional no Brasil também pareciam depender de uma chancela dos membros da Força Tarefa da Lava Jato. Ainda em agosto de 2017, Bruno Brandão avisa a Deltan: estou num debate sobre Venezuela na Fundação FHC e queria comentar que a Transparência Internacional está defendendo, junto à FTLJ, que se abram processos extraterritoriais contra as autoridades venezuelanas. Alguma objeção?
sem objeções. É até bom para testar terreno. Portanto, acredito que as avaliações feitas pela Transparência Internacional no Brasil acabam sendo contaminadas pela parcialidade com que os representantes da organização têm investigado os episódios recentes de corrupção. Presidente, encerro dizendo que acompanho o relator, a quem cumprimento mais uma vez, para julgar procedente o pedido desta DC, de modo a declarar a constitucionalidade do artigo 283 do Código do Processo Penal, determinando que ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou no curso de investigação ou do processo em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. É como voto. Agradeço ao ministro Gilmar Mendes e, diante do horário, suspendo a sessão pelo prazo regimental de 30 minutos. Parede de mármore claro ao fundo, bandeira do Brasil à esquerda, brasão ao centro, crucifixo à direita. Os ministros ainda permanecem sentados em seus lugares. Apenas o ministro Dias Toffoli levanta-se e cumprimenta o representante do Ministério Público.